Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o Felipe, professor de História do Brasil, e vamos a um breve resumo sobre o contestado. A Guerra do Contestado, um dos mais importantes conflitos sociais rurais da Primeira República e da história do Brasil. Bom, olha só, a Guerra do Contestado é uma guerra entre as forças oficiais e povoados de caboclos catarinenses e paranaenses que foram expulsos de suas terras por conta da construção de uma ferrovia. Acontece que essa guerra vai ocorrer na mesma região em que ocorre a chamada questão de limites entre Santa Catarina e Paraná. Essa disputa entre os dois estados vai acontecer principalmente porque, em 1853, o Paraná surge como província emancipada da província de São Paulo, com quem Santa Catarina até então fazia limites, mas não tinha uma divisão, uma definição clara dos limites, certo? Bom, acontece então que esse território de disputa estava situado entre o Rio do Peixe, no meio oeste catarinense, e o rio Peperiguaçu, na fronteira com a Argentina. A disputa, a chamada questão de limites, que é diferente da guerra, ela vai ter um capítulo importante que é a decisão do STF, em 1910, favorável a Santa Catarina. O território de disputa tinha 48 mil quilômetros quadrados, e pela decisão do STF, Santa Catarina ficaria com os 48 mil quilômetros quadrados, incluindo uma parte que hoje seria o sudoeste do Paraná. Percebe-se que na questão de limites temos uma disputa judicial e não a guerra entre os dois estados, né? Por isso que a guerra do contestado é uma outra coisa. Acontece que o Paraná vai desacatar a decisão do STF, mantendo forças policiais nas áreas que deveria entregar para Santa Catarina. Diante dessa tensão de uma possível guerra entre os dois estados, o presidente da República, Venceslau Braz, vai acabar mediando um acordo entre o governador catarinense, Felipe Schmidt, o governador do Paraná, Afonso Camargo, dividindo a área de 48 mil quilômetros quadrados entre os dois estados. Santa Catarina vai ficar com 28 mil quilômetros quadrados e o Paraná com 20 mil quilômetros quadrados. Esse acordo é assinado em 1916. Bom, na mesma região e na mesma época em que acontece essa questão de limites, vai ocorrer a Guerra do Contestado. A causa principal da guerra é a construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande. A empresa contratada para construir essa obra, a empresa Brasil Railway Company, uma empresa americana do milionário nova-iorquino de origem síria, Percival Farquhar, recebe como parte do pagamento da construção da ferrovia uma área de 15 quilômetros da margem direita e 15 quilômetros da margem esquerda ao longo do traçado da ferrovia. E vai construir a obra entre 1908 e 1911. Bom, ela vai ter uma empresa subsidiária, a Southern Brazil Lumber Colonization Company, que é, na verdade, aqui mais conhecida como Lumber, e que vai usar as terras através da extração de madeira e também da venda de lotes para imigrantes, atuando na área de colonização. Vai chegar a fundar aqui serrarias de extração de madeira, como a de Calmon, no Paraná, e também a de Três Barras, a maior da América Latina. Bom, o que vai acontecer aqui? Olha só. Por causa da construção da ferrovia e da entrega dessas terras devolutas para a empresa americana como parte do pagamento, os caboclos que viviam ali, como poceiros, extraindo erva mate e madeira, serão expulsos da terra. E é nesse contexto que aparecem figuras que trazem um discurso religioso e carismático, chamados monges do contestado. Eram lideranças religiosas populares, de um catolicismo popular, mas sem ligação com os quadros da Igreja Católica. E assumem um discurso milenarista, falando do fim dos tempos, e um discurso também messiânico, se comportando como porta-voz da palavra de Deus e anunciando o caminho da salvação. Os principais nomes ali são o João Maria d'Agostini, que aparece lá no contexto da Revolução Farroupilha, em 1844, desaparece por volta de 1870, e o João Maria, que na verdade era um sírio chamado Atanás Marcaf, aparece aqui em 1893, no contexto da Revolução Federalista, e desaparece quando a ferrovia começa a ser construída em 1908. Bom, olha só, por último aparece a principal liderança, o monge José Maria, que era na verdade o Miguel San Boaventura, um desertor da Polícia Militar do Paraná. Aparece em Curitibanos em 1911, fazendo curas com ervas e rezas. Aos poucos ele ganha fama de milagreiro e adota um discurso milenarista, dizendo que o fim dos tempos está chegando e que aqueles que seguissem ele alcançariam a salvação.
fundando o quê? Um povoado, um reduto para justamente preparar a chegada de Dom Sebastião, o rei português desaparecido lá em 1578, na Batalha de Alcácer Quibir. E a preparação para o retorno de Dom Sebastião aconteceria através da mobilização desses caboclos poceiros, expropriados de sua terra em um reduto, o reduto de Irani. Bom, olha só, José Maria pregava a chegada do fim dos tempos e apontava para todos o caminho da salvação, que seria a preparação, através desse reduto, do retorno do rei Dom Sebastião. Então temos aqui o sebastianismo. Ele dizia que Dom Sebastião iria fundar um reino de Deus na terra, uma monarquia celestial, que tinha até bandeira, uma bandeira branca com uma cruz verde no meio. E Dom Sebastião viria comandando um exército de anjos do bem, o exército encantado. Bom, acontece que o governo paranaense entendeu que aquela mobilização de catarinenses na região de Irani, que estava sob o controle das tropas do Paraná, embora deveriam ser de Santa Catarina, era, na verdade, uma estratégia. O governo paranaense achava que era uma estratégia do governo catarinense para ocupar a região, que, de acordo com a decisão do STF, deveria pertencer à Santa Catarina. Por isso, o governo paranaense envia as tropas militares da Polícia Militar para cercar o reduto de Irani. Haverá aqui o chamado Massacre de Irani, que vai ser responsável pela morte do chefe de polícia do Paraná e também do monge José Maria. Bom, quando José Maria está prestes a morrer, ele faz a profecia de que Dom Sebastião iria voltar com um exército encantado para fundar ali a monarquia celestial e que ele ressuscitaria para vir junto com Dom Sebastião fundar esse reino de Deus na terra. Bom, depois da morte de José Maria e também da destruição do reduto de Irani, outros vários redutos vão se espalhar pelo estado sob novas lideranças. É então que em 1915 o governo brasileiro envia um contingente de 6.000 soldados do exército, que serão mobilizados ali sob o comando do general Setembrino de Carvalho, e que vai ter o apoio também de jagunços e coronéis locais. Vão contar com a ajuda de 2 aeroplanos, 2 aviões de reconhecimento para identificar os pontos de concentração dos redutos, dos poceiros. E vão aos poucos destruindo os vários redutos até promover o cerco ao maior reduto do contestado, que era o reduto de Santa Maria, hoje o município de Caçador, no oeste catarinense. E ali vão destruir o reduto e prender o seu líder, o negro Adeodato, que vai ser levado preso para Florianópolis em 1916. E assim termina a Guerra do Contestado. Bom, a guerra termina, mas as suas consequências principais seriam a concentração agrária ainda maior nas mãos de poucos e a marginalização social no campo. Não por acaso, mais tarde, décadas depois, em 1984 especificamente, vai acontecer no interior do Paraná, fora da região do contestado, mas envolve descendentes da Guerra do Contestado. É ali que acontece a fundação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Mostrando aí que o problema da terra naquela região sul do Brasil ainda era um grave problema depois de várias décadas, assim como é um grave problema até hoje, em todo o Brasil. E sobre a Guerra do Contestado, é o tema mais importante. Fique por aqui, beijo grande, fique bem, até a próxima.